foi legal isso que você falou agora de tentar mudar os ambientes, porque às vezes a gente não percebe que a gente está num ambiente que é um ambiente tóxico. Né? Então as pessoas também às vezes não enxergam, não conseguem sair daquele ciclo. Então acho que é legal assim. Não tenha medo de mudança de uma forma geral, mas assim, se você precisar usar estratégias como ampliar suas amizades, mudar o seu ciclo de amigos, buscar, né, uma outra estrutura, você não pode mudar a família. Mas você pode também ter estratégias para lidar com ela e se afastar, não é? Mas, assim, eu acho importante essa reflexão para você poder identificar e falar assim, isso aqui, eu adoro vocês, meus amigos, a gente pode se encontrar de vez em quando para tomar aquela cerveja que é maneiro e tal, mas isso não vai mais fazer parte do meu dia a dia, porque meu dia a dia agora, minhas escolhas são essas, né? Então, às vezes as pessoas também ficam presas, parece aquela coisa acorrentada naquelas relações e que não são relações saudáveis. E a gente volta, é bom tu trazer esse ponto, porque a gente volta para aquela ideia da saúde mental. A gente volta para a ideia do... Não adianta, a gente não consegue sair dela. Não. A gente volta para a saúde mental e a gente volta para o autoconhecimento. E a gente volta para o que eu estava dizendo da estrutura interna. Uma pessoa que não tem uma estrutura forte o suficiente para saber dizer não, ou para saber que ela não tem necessidade de agradar, ela não vai conseguir fazer isso. Ela vai se manter num ambiente tóxico. Isso é muito legal. Porque ela vai querer agradar o outro, ela vai dizer, ela vai acabar abrindo mão da sua vontade, ou ela vai acabar desistindo do seu projeto para agradar o outro. Porque ela não consegue dizer não. O que você está abordando ela incrível. Tem essa necessidade de aprovação. Então, a gente só consegue ter uma força, né, e também uma firmeza, para dizer, não, ó, eu te adoro. Segurança, né? Eu gosto muito da nossa amizade, mas hoje eu busco isso daqui, então a gente vai se ver de vez em quando, eu não vou conseguir te acompanhar sempre como eu estava acompanhando e tudo mais, né? E mesmo que o outro fique desconfortável com aquilo e não goste, mas eu sei que isso eu estou fazendo para o meu bem, isso é autocuidado. Então, as coisas todas se misturam, para que tu veja, né? As coisas se misturam. Isso também é autocuidado. Mas eu só consigo fazer isso se eu tenho essa segurança interna, se eu tenho essa firmeza e se eu sei onde é que eu quero chegar. Se a minha vida circula em torno do outro, se eu tenho uma necessidade de aprovação e de aceitação, eu não consigo fazer isso. Eu não tenho força suficiente. E você isso acha acontece... que está relacionado à maturidade? Você acha que também. O tempo de vida a gente... Ou não? Você acha que também é a personalidade? Os dois. Eu acredito que a gente, com a maturidade, a gente vai... As prioridades vão mudando. Alguma coisa a maturidade exige de bom, né, gente? Algumas traz bastante coisa, traz bastante coisa. Algumas coisas vão mudando, as prioridades vão mudando, algumas coisas durante toda a nossa vida, coisas que fazem sentido há um ano atrás, hoje não faz mais sentido. Isso mostra que a gente está em permanência da vida. A única coisa certa da vida é a mudança. É, né? A vida acontecendo. Acontece, exato, esse movimento e a mudança. Então... isso algumas coisas ganham sentido, outras perdem, a gente vai mudando as prioridades, então a maturidade traz isso sim. Porém, isso vai muito dessa firmeza interna, né? De como a pessoa se constitui enquanto sujeito, de como é a minha personalidade, quais são as experiências que eu tive, né? Como eu me estruturei enquanto pessoa, quem sou eu? Então, isso é um conjunto, nunca as coisas são... por causa de não tem uma causa só, né? É uma mistura, nós somos uma colcha de retalhos, um quebra-cabeça, uma pecinha de cada lado. Então a gente tem a contribuição da cultura, da sociedade, das experiências que a gente teve, dos nossos pais, dos nossos amigos. O adolescente tem muito isso. Enquanto pais, até a adolescência, os pais, eles, né, têm uma força muito grande. Até uma idealização, né? Mas depois, pais, a influência dos amigos são muito maiores do que as influências dos pais na adolescência. Isso é fato.